Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos falar primeiramente sobre um usuário ter gastado somente de taxas $9.500 para fazer uma transferência de $120. Tá achando um absurdo? Vou comentar com todos os detalhes o porquê que isso teria acontecido e como é que você evita passar por esse tipo de situação. Afinal, de fato, esse tipo de problema não foi aqui relacionado às altas taxas de transferência da criptomoeda. Claro que recentemente a Ethereum ficou ali com taxas muito altas, mas nesse caso aqui foi devido ao erro do próprio usuário. E vamos comentar o porquê isso teria acontecido, tá? Vamos falar nesse vídeo também sobre o novo diretor da CVM, falar que está de olho no Bitcoin e que está tentando controlar a criptomoeda aqui no Brasil. Isso de fato é muito grave e representa ali, não digo que eles vão conseguir concretizar aquilo que eles estão tentando, né, esse tipo de empreitada, mas pelo menos algum tipo de ranhura, algum tipo de prejuízo na criptomoeda, ou melhor, para quem negocia a criptomoeda aqui no Brasil, eles irão deixar, e isso pode afetar você que está assistindo esse vídeo. Então ficou interessado, ficou curioso para saber mais sobre as falas desse novo diretor da CVM, então fica comigo até o final desse vídeo que eu te garanto, você não vai se arrepender e vai sair daqui muito bem informado, valeu? Agora, só um recado para aqueles que não são inscritos aqui no canal, para se inscrever, além disso, dá o like e compartilhar com geral. Tem alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários. Quer trocar aquela ideia maneira comigo ou então receber notificação dos próximos vídeos aqui do canal pelo WhatsApp? É só adicionar esse número que está passando embaixo na sua tela, os seus contatos, e me mandar um oi. E claro, né, se você também quiser participar de uma sala de sinais de criptomoedas inteiramente grátis, é só acessar o primeiro link aqui embaixo na descrição. Demorou, rapaziada? Recado dado, agora vamos comentar aqui sobre esse tipo de situação que, digamos assim, não é tão comum, mas não é, digamos assim, também tão rara, tá? Porque de tempos em tempos tem esses tipos aqui de acontecimentos. Geralmente quando há ali o pagamento de altas taxas para transferências em criptomoedas, é devido ali a rede estar congestionada, a rede está muito sobrecarregada e consequentemente as taxas vão lá para cima, como está acontecendo recentemente com o Bitcoin, né? O Bitcoin acabou subindo bastante, né? Acabou passando ali os $15.000 recentemente e o preço dele acabou disparando consequentemente com mais transações na rede. O preço da transação da criptomoeda acabou ficando mais cara e a própria transação mais lenta, mas nesse caso aqui não foi isso que aconteceu. Como já dito no início desse vídeo, isso aqui se trata de um erro do próprio usuário que, quando foi digitar ali a taxa a ser paga por tal transferência, acabou se enganando, acabou fazendo ali uma certa confusão, e isso é perfeitamente normal. Afinal, quando se trata de transferência ali de Ethereum ou então de tokens dentro da rede Ethereum, geralmente há essa confusão para quem é iniciante, tá? Porque envolve taxa de gas, né, que seria ali a taxa de transferência. Também tem a própria questão do sistema métrico utilizado, né, que é o chamado Gateway, que a pessoa pode acabar se confundindo, tem ali a taxa limite, enfim, são algumas informações que, para quem vai realizar tal transferência, tem que ficar muito ligado para não ter prejuízo que aconteceu com esse investidor aqui, acabou gastando muito mais em taxa do que o próprio valor que ele tinha a transferir. Só para que você tenha ideia, somente as taxas que ele pagou foi cerca de 7.900% do valor que ele teria transferido. Então, de fato, foi um prejuízo absurdo. Ele teria pagado ali cerca de 23 Ethereums e meio de taxa por uma transação de $120 na exchange Uniswap, né? E ele teria feito ali esse tipo de transação por meio da carteira MyEther Wallet, que seria ali uma das carteiras mais conhecidas quando se trata de armazenamento de Ethereum e também dos tokens ERC20 que circulam ali dentro da rede Ethereum. E claro, né, logo após isso ele tentou reverter aquele tipo de situação, tentou entrar em contato com os mineradores que, para quem não sabe, são os mineradores que são responsáveis por transferências de criptomoedas. Então eles poderiam, entre aspas, né, conseguir ali reverter aquele tipo de situação, caso também aquela transação ainda não fosse validada, caso aquela transação não fosse inserida no bloco e o bloco meio que transferido à rede, porque depois que isso acontece não tem mais como reverter, mas ele não conseguiu ali, pelo que indica que essa matéria, fazer tal reversão, até porque vocês acham que de fato os mineradores vão perder essa boca aqui de ganhar essa grana toda, tá? Porque quem está saindo aqui beneficiado são os próprios mineradores. E, inclusive, por ele ter cometido esse tipo de erro no cálculo da taxa, a transação dele acabou ficando ali bem no início da fila, porque quanto maior a taxa que você paga numa transferência, numa transação, consequentemente os mineradores vão escolher aquela transação primeiro.
Então, de fato, foi uma transação que deve ter sido minerada num curto espaço de tempo, bem rápida, principalmente pelo valor baixo e pela alta taxa paga. Então, para que você não cometa esse mesmo tipo de erro que esse investidor aqui, quando for fazer alguma transferência, muito cuidado, principalmente se você precisar digitar ali alguns valores, como por exemplo se trata aqui do Ethereum. Mas enfim, saindo desse tipo de situação aqui, vamos falar sobre outro tipo de situação não tão boa assim, que acaba preocupando muitos criptoentusiastas aqui no Brasil, que isso aqui pode refletir diretamente nas próprias negociações de criptomoedas, porque o novo diretor da CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários aqui do Brasil, quando ele foi sabatinado lá no Senado para ele ser aprovado para o cargo, ele foi questionado sobre o Bitcoin, né? Foi perguntado para ele qual seria ali o tipo de atuação dele referente ali às criptomoedas. Claro que lá no Senado os parasitas alegaram ali, né, na pergunta, que existem muitos crimes cibernéticos, né, com relação ali aos golpes que poderiam acontecer com o Bitcoin. De fato, não nego que existam alguns tipos de golpes, algumas pessoas que se aproveitem do Bitcoin e outras criptomoedas para praticar alguns tipos de golpes, praticar alguns tipos de crimes cibernéticos, mas assim, se você fizer ali uma certa pesquisa, um certo tipo de levantamento com relação a crimes praticados com Bitcoin e outras criptomoedas, ou então crimes com moedas fiduciárias, né, como por exemplo dólar, real ou então outras moedas, você vai ver que o percentual de crimes praticados com criptomoedas fica irrisório comparado com as moedas fiduciárias, tá? Então, de fato, esse tipo de argumentação aqui não é tão forte assim, mas claro que eles sempre ficam batendo nessa mesma tecla. E nesse ponto aqui, com relação a esse caso aqui, esse novo indicado aqui, esse novo diretor da CVM, ele não perdeu tempo para dizer que já estão tentando controlar esse tipo de tecnologia aqui no Brasil. Ou seja, ele quis dizer que, embora ainda não tenha conseguido, e assim, eu duvido muito que eles consigam, pelo menos no curto espaço de tempo, afinal, Bitcoin se trata de uma tecnologia descentralizada, né? O que eles podem fazer é realizar uma certa pressão em quem utiliza esse tipo de tecnologia. Então, sejam as empresas que prestam serviços de criptomoedas, ou então pessoas físicas, né, como eu, como você, que utilizam criptomoedas e que podem acabar sendo penalizados ali mediante alguma medida arbitrária do Estado, tá? E de fato isso aqui é muito perigoso, isso aqui acaba de fato assustando muitas pessoas. E assim, embora não tenha sido dados muitos detalhes, né, sobre qual seria aqui a restrição com relação às criptomoedas, como era que seria dado esse tipo de controle, também não foram faladas sobre as penalidades que seriam impostas a quem não cumprissem tais regras, mas esse tipo de sinal aqui é um péssimo sinal, e isso indica que pelo menos no futuro teremos ali possíveis problemas e já teremos que pensar neles a partir de agora, se não quisermos ter problemas mais lá pra frente, tá, rapaziada? Mas de fato isso aqui assusta bastante, até porque esse novo diretor da CVM vai ficar até 2024, então ele pode fazer ali um certo tipo de estrago quando se trata de criptomoedas aqui no Brasil, tá? E assim, o cara teria cerca de 19 anos de experiência, né, com o mercado de capitais, então assim, não é uma pessoa que seria ali desprovida de recursos para tentar fazer um estrago caso ele queira. Espero que de fato isso não aconteça, e caso aconteça, que não aconteça nem tão cedo. Mas enfim, fica o alerta aí para quem é cripto entusiasta. Pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, peço novamente o seu like, o seu compartilhamento, e nos vemos na próxima.